Já estamos de volta com Hora Geral nessa manhã de quinta-feira. Um bom dia para você. Se você está na representação, uma boa tarde. Esta é a Santa Cecília TV. Vamos conhecer um pouco mais de esporte? Em nome de Memorial, o esporte vive dentro da gente. Vamos conhecer mais sobre esporte. Estão definidos os 23 jogadores que vão ter a missão de conquistar o 6º título mundial da seleção brasileira. A lista foi divulgada ontem pelo técnico Luiz Felipe Scolari. A grande surpresa foi o zagueiro Henrique, no Napoli. O ataque será mesmo o que brilhou na Copa das Confederações, que é Fred, Neymar, Hulk, Bernard e Jô. O Brasil abre a Copa do Mundo no dia 12 de junho contra a Croácia, no Itaquerão, é isso mesmo, em São Paulo. A seleção terá ainda como adversário o México e Camarões. Eu queria que a produção pudesse deixar estampar isso, não, a primeira foto que mostra todos os convocados, e em cima das fotos dos convocados, o Marquito. Eu quero a análise do Marquito. O que você achou dessa convocação, Marquito? Olha, de uma forma geral, eu achei boa, né? De forma geral, eu não mexeria muita coisa, não. Acho que foi justa a convocação do Vitor, para mim o melhor goleiro dos três aí, né? E eu traria o Miranda, mas não no lugar do Henrique. Eu acho que o Dante não tem atuado bem nos últimos jogos. Eu traria o Miranda do Atlético de Madrid, mas no lugar do Dante. Eu acho que o Henrique está bem. Tá? Porque futebol é momento, entendeu? Claro que é um monte de aspecto, mas principalmente o momento. Na minha opinião, o Henrique está melhor do que o Dante no momento. O Dante tem botado o Bahia lá no mato algumas vezes. O Marquito, o Juca Kfouri, que é comentarista esportivo, disse que a preocupação dele é com relação ao Júlio César, que está com 34 anos. Você se preocupa também? Tem essa preocupação? Não tanto pela idade, mas justamente porque ele não está disputando grandes jogos. Ele está no Toronto. Ele não está disputando futebol italiano, brasileiro, nem espanhol. Está no Canadá. No Canadá não tem futebol, né? Então, agora, é um jogador experiente. Eu acho que o Filipão gosta muito dessa coisa de grupo, né? O Júlio César me parece que é um cara de grupo. Então, ele prefere trazer um cara que fortaleça, que una o grupo e tal, do que propriamente um grande craque, né? Você achou que ele pecou em não convocar o Robinho, o Kaká? Não acho não. Talvez. O Gaúcho? É claro que esses três poderiam estar nessa seleção tranquilamente, pelo histórico, até porque também estão jogando bola, na minha opinião, entendeu? Agora, eu não acho que seja assim um pecado, não. Pô, ele não levou o Romário naquela vez? O Romário é que todo mundo ficou nervoso. Agora esses três aí, tudo bem. Então vamos aguardar. Tiveram a chance deles também, né? Vamos aguardar, vamos torcer o primeiro jogo, como eu acabei de falar, dia 12 de junho, dia dos namorados, hein? Dia dos namorados. Imagina, todo mundo vai assistir o jogo. As mulheres vão adorar, muito provavelmente. Meu amigo Marquito vai continuar conversando com a gente. Marquito, que é presidente dos sindicatos urbanitários, jornalistas, e inclusive você faz parte de um outro sindicato, da UGT, não é? Não, é da Central. Da Central. Da Central UGT, também sou da executiva da UGT, para assuntos urbanitários. Nós tivemos agora, lógico, 1º de maio, Dia do Trabalho, muitas comemorações, e a gente sempre vê no 1º de maio essas centrais sindicais promoverem shows, festas. Mas será que é isso mesmo que o trabalhador quer, Marquito? Não é. Não é, até quer, porque vai lá ser sorteado, você ganha uma moto. A realidade é mesmo. Mas não é isso. A UGT esse ano não fez isso. Não fez? Não, a UGT fez um seminário falando sobre o trabalhador, trouxe inclusive pessoas da Europa para estar falando sobre trabalho, sobre emprego, produtividade, segurança no trabalho, essa coisa toda, né? Eu não acho, sem crítica a qualquer central, qualquer companheiro que queira fazê-la, mas eu fico muito preocupado. Inclusive eu já participei, mas eu fico pensando assim, o próprio empresário que ajuda, porque os empresários é que ajudam na festa. Já entendi que você vai falar. Entendeu? Que dá o carro para ser sorteado, que patrocinam. São aqueles empresários que não vão na negociação. Pronto.
é que dificulta. Andam para trás, exatamente, não cedem. manda embora. Lógico. Porque esse problema da crise que nós falamos agora, não tenha dúvida. Onde vai cortar é no trabalhador. Se isso se acentuar, corta no trabalhador. Tanto é que eu vi lá, de novo, eu acho que não é correto, mas tudo bem. O empresariado do ramo automobilístico pedindo de novo para o governo diminuir o imposto, tá certo? Para que ele pudesse tirar os carros do pátio, porque tem muito carro no pátio, não estamos conseguindo vender, estamos tendo lucro, então tem que tirar o imposto precisasse ser de mais carro, de venda de carros. Aí você vê o vice-presidente do Sindicato Metalúrgico de Campinas fazendo o mesmo discurso do cara. Por quê? Porque o vice-presidente do sindicato está preocupado com o emprego. Mas não é fazendo o mesmo discurso do interesse do patrão, tá certo? Que você vai resolver uma situação. Tudo bem, eu entendo essas coisas todas, mas eu acho que não é por aí. Estou dizendo isso porque você fez a pergunta. É isso que o trabalhador quer? Obviamente que não é. Obviamente que não é. Nós temos é que achar um meio de chamar o trabalhador à reflexão. E você está totalmente correto, Marquito, muito rapidamente, que são muitos os temas, né? Eu gosto, o Marquito sempre ele abrilhanta em vários aspectos das notícias. Quero voltar rapidamente a 93, quando da Lei de Modernização dos Portos, que modernizou os portos arrendando as suas áreas do porto. Mas o trabalhador portuário, ele não teve nenhum tipo de aperfeiçoamento, de qualificação. Não pelo contrário, qualificado. ele acabou sendo, pelo plano de demissão voluntária, achando que ele poderia comprar um carrinho de pastel, comprar um comércio, gastou o dinheiro, está desempregado. Aí, triste. Não teve qualquer qualificação, não foi preparado para esse novo momento do porto. O Marquito, a Suelen Ribas, da Vila Valença, acabou de ligar pelo 3041-6777. O país está à beira de uma crise de energia elétrica? Eu acho que não. Sinceramente, eu acho que não. Há problemas, evidentemente, tá certo? Há problemas, mas eu não digo que está à beira de uma crise, não. Nós temos problema de água em todo lugar, né? E aí vira a crise tanto para abastecimento de água como para geração de energia. Agora, tem várias formas de você gerar energia. O que eu acho é que tanto o governo, de uma forma geral, como os empresários do setor, precisam, na verdade, trabalhar no sentido de buscar novas alternativas de geração de energia. Mas o que está aí, que é a energia através da hídrica, né? Isso daí ainda aguenta muito tempo, ainda tem condições de manter isso, sim. Meu amigo, o Marquito, o nosso amigo Uriel Vilas Boas, como sindicalista, o que você acha de pressionar os deputados federais da região sobre os reajustes dos aposentados? Eu acho válido, eu acho que a gente precisa fazer. Na verdade, nós já, capitaneados, inclusive pelo Uriel, né, que lidera aí o movimento dos aposentados e pensionistas na Baixada, já foram convocados os deputados da região para virem conversar em tudo. Sim. Só veio um, que foi o Protógenes, e o Márcio e o Beto Mansur não vieram. Né? E agora nós temos a Maria Lúcia Prandi. Agora tem a Maria Lúcia Prandi, bem lembrado, a Maria Lúcia Prandi agora foi para lá, no lugar do Berzoini. Isso. Então, eu acho que tem que chamar. Agora, chamar nós já chamamos, né, Uriel? Agora tem que ir lá cobrar, sabe? Como é que cobra isso? Eu não sei, eu acho que tem que organizar os aposentados e bater na porta, bater panela, fazer alguma coisa, entendeu? Porque para conversar, nós já chamamos para conversar. Eu acho que nós temos que ir para a imprensa, acho que tem que colocar que eles não se posicionaram, acho que temos que colocar que eles não deram atenção, que eles viraram as costas para os aposentados. É isso que nós precisamos fazer, para ver se eles acordam. Até porque, meu amigo Uriel, telespectadores do Hora Geral, eles já estão se movimentando porque nós estamos no ano eleitoral. E esse é o momento dessa pressão, eu digo uma pressão salutar, uma pressão responsável, né? Porque muitas campanhas, são tantas as promessas e depois a gente não vê nada de prático. Principalmente os aposentados, né? Todo mundo lembra do aposentado em época de eleição. Depois... Mas quando tem que trabalhar para, né, durante os outros 3, 4 anos, nada. O Júlio Lopes do Morrinhos, no Guarujá, o governador tem sido acusado de não ter tomado as devidas providências com relação ao abastecimento de água. Na sua opinião, o que o governo pode fazer para que chova na Serra da Cantareira? Convocar em alguma tribo indígena, Marquinhos?
Então, tem até uma técnica de ficar bombardeando nuvem, As nuvens, para provocar a chuva. Mas não dizem que nuvem política é a mesma coisa, que elas andam? Então, o Ulisses falava isso. O que acontece é o seguinte, na verdade, o governo do Estado, quando recebeu a outorga para fazer os serviços de saneamento no estado de São Paulo, e principalmente na capital, tinha lá uma diretriz que era investir em captação de água para tornar o sistema de abastecimento mais independente do Cantareira. E a Sabesp não investiu em captação de água na Grande São Paulo. Isso mais ou menos que ano? 2004. Ela pegou há a outorga, 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. E isso é uma das diretrizes, um dos desafios. São 3 ou 4 que estão colocados. Isso ela não fez. A Sabesp tem investido muito, de uma forma geral, em estação elevatória, em levar a rede de água, né? Essas coisas todas. Agora, na captação, em novas fontes de captação, investiu muito pouco. Especificamente, na capital, ela não investiu nisso. O que a Sabesp faz lá, ela está usando o sistema Cotia, o sistema Alto Tietê e Guarapiranga, que são interligados, para trazer a água desses sistemas para abastecer a região que deveria ser abastecida pelo Cantareira, tá certo? Isso são, na verdade, paliativos. Isso é para acontecer numa época de crise, rápida. Não no que está acontecendo. Não chove. Não podemos culpar São Pedro porque não chove. Isso daí tinha que ter tido investimento nisso há muito tempo. Agora, o que fazer? Vão buscar água agora lá no volume morto, chamado volume morto, que é uma água que está parada, tá certo? Que vai dar não sei quantos milhões de litros de água, pode resolver a situação por uns 3 ou 4 meses. O problema é que essa água tem um nível de contaminação alto. Aquilo está sedimentado no fundo e pode ter até metais pesados. Se isso for verdadeiro, não estou dizendo que está, estou dizendo que pode. Se isso de fato acontecer, precisa uma técnica de tratamento de água que não é essa convencional que nós temos. E com certeza é cara. Precisa mais investimento, evidentemente. Quer dizer, a Sabesp não investiu quando precisava e agora tem que estar gastando dinheiro para isso. Agora estão fazendo uma economia de 700 milhões, 900 milhões. Inclusive terminou, quero dizer aqui, a público para todo mundo saber. Terminou o contrato dos porteiros e dos vigias. Várias estações, estou indo lá para Bertioga agora de manhã, vou sair daqui e vou para Bertioga, falar com os vereadores lá. Várias estações que ficam afastadas, estão sem porteiro desde ontem, ou há 3 dias ou alguma coisa assim, com risco, que a população está nervosa com tudo, com risco de algum maluco entrar e contaminar a água, com risco para a população, fora o risco de patrimônio e risco para o funcionário, que o funcionário que trabalha lá, ele é operador, ele não tem que ficar abrindo e fechando portão e verificando se está entrando alguém para fazer alguma bobagem na estação, tá certo? Então, estão economizando bobagem, né? Isso daí pode ter risco para a população. Então, a Sabesp está perdida, companheiro. É triste esse relato, o Marquito, porque a Sabesp ela tem um nome respeitado no estado de São Paulo. E a gente vê que essa falta de investimento e esses problemas que são gerados acabam desembocando sempre no consumidor, que é aquele que paga a sua conta, né? E esse seu relato é preocupante, eu espero que você consiga um tento aí, junto com a Câmara de Bertioga, você que vai ter uma reunião hoje, para que isso possa ser revertido o mais rápido possível. Porque acredito que esses vigias devem ser até de uma empresa terceirizada. É terceirizada, com certeza. Acabou o contrato com a empresa, eles não vão renovar, tá certo? Não vão tomar atitude nenhuma, vai ficar lá. No mínimo, essa despesa com segurança deve ser maior do que o gasto para o tratamento da água, né? Com certeza não é. Lógico que não é. Rápido intervalo, já eu volto com a Hora Geral, conversando com o meu amigo Marquito, o presidente do Sindicato dos Urbanitários. É rápido.